vocês que Deus tem trabalhado a cada dia na nossa igreja para que Ele venha proclamar o Evangelho, né, através da nossa vida, com entendimento, sabedoria e da parte de Deus. E através de tudo que foi falado aqui, o Senhor, hoje estudando a palavra, eu estava lendo um texto aqui que é muito conhecido, que está lá em Lucas, capítulo 9, no versículo 23, que diz assim, Lucas 9, versículo 23. E diz assim a palavra do Senhor: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. E quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a lembrar quando Jesus chega na casa de Pedro. E quando Jesus chegou naquele lugar, a primeira coisa que falaram para ele, e ele observou também, que a sogra de Pedro estava enferma. E a gente sabe que muitas pessoas têm problemas com a sogra, né? Eu acredito que a maioria das pessoas tem um problema com sogra. E nesse texto aqui a gente vê que Jesus foi ali na casa de Pedro. E ele foi em direção à sogra de Pedro. Por que será que Jesus foi ali e ele tratou daquela mulher? Primeira coisa, porque existia alguém que se preocupava com ela. Eu acredito que esse alguém era Pedro. Embora tenha uma indiferença, que, como eu falei, sempre há uma indiferença, né? Mas Pedro apresentou o problema a Jesus. E Jesus foi até aquela mulher e a curou. Uma das coisas principais que aconteceu, a Bíblia relata, que no mesmo instante ela levantou e começou a servir a cada um dos que estavam ali. Isso aqui nos mostra que, embora muitas das vezes há alguma contenda, há alguma divisão, algum problema, mas sempre a pessoa vai ser útil. E quantas das vezes a própria família descarta aquela pessoa ou simplesmente ignora. Ah, não vou lá porque vou lá é só para ter problema, ela faz isso, ela faz aquilo, principalmente mulher, né? A maioria das suas mulheres que tem essa dificuldade com a sogra. Eu falo para minha esposa. Teve uma grande dificuldade com a minha mãe. Então isso não só a minha esposa, mas as minhas cunhadas também não foram diferentes. Então a gente fica, a maioria dos problemas são mais com as mulheres, mas também tem os homens. Mas Jesus mostrou ali, né, que ela era uma pessoa importante naquela casa. Porque no mesmo momento ela levantou e começou a servir cada um daqueles que estavam. Então Jesus mostrou para cada um daqueles homens, mostra para nós hoje, que nós precisamos valorizar cada pessoa que está do nosso lado. Para que nós não venhamos ter essa indiferença por conta de, às vezes, algum probleminha simples, mas que a gente leva tão ao pé da letra, que muitas vezes a gente prefere ignorar. Simplesmente se esquivar daquela pessoa.
E a gente sabe que essa pessoa um dia pode ser útil para a gente. Aleluia, Jesus. E às vezes a gente não valoriza isso. E pega uma grande oportunidade de poder, né, fazer com que aquela pessoa seja útil e também ela ser benéfica para nós. Né? E uma outra coisa importante que muitas das vezes o Senhor, falando comigo nesse texto, às vezes a gente fala, né, conforme todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. A gente fala, Pai Nosso que está no céu, venha a nós o teu reino. Mas quando o reino chega até nós, que nem chegou através da palavra, quantas vezes a gente continua resistente naquilo que o Senhor nos manda? Perdoar. Então, cada um desses textos, o Senhor começou a me mostrar o quanto que muitas das vezes a igreja ainda do Senhor se encontra aprisionada nessa questão de perdão, liberar e perdoar. Então, eu não sei, né, qual a situação nesse lar, mas uma coisa eu sei, que o Senhor veio com esse propósito de trazer a paz nesse lar, trazer a comunhão, a união, porque a gente pode muito bem enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. E a gente pode aparentemente chegar até mesmo na igreja, se apresentar como, mas dentro de casa, às vezes a comunhão não está tão unida como deveria. E a palavra de Deus diz que Deus, quando Ele olha para um lar, o propósito dele é justamente trazer isso, trazer a unidade, trazer a paz, trazer o amor. E principalmente, o homem é uma referência. O homem sempre vai ser uma referência para o lar. Porque Deus ele espera justamente que o homem se posicione com esse propósito. De trazer a paz e a união no lar. Por quê? Porque é isso que o Senhor espera, principalmente da sua igreja. Que nós venhamos ser, conforme foi falado aqui, né, um canal de bênção na vida do outro. Na vida do próximo. Principalmente dentro de um lar. Porque o que adianta, como diz aqui, a pessoa ganhar, né, conforme Grangear, ganhar o mundo todo, mas a si mesmo ele está se perdendo. Porque ele não consegue trazer o reino de Deus para ele mesmo. Porque o reino de Deus, quando a gente, Senhor, né, a oração, venha a nós o teu reino. E quando o Senhor quer estabelecer o reino em nossa vida, a gente, muitas das vezes, a gente se esquiva da responsabilidade que Ele nos dá. Tomar uma postura de obediência àquilo que Ele manda. E um dos maiores mandamentos que Ele diz que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E esse é o momento. Estamos aqui, o Senhor nos trouxe aqui para estabelecer o reino dele em cada família, nesse lar e em cada lar aqui representado. Para que haja esse momento, né? Momento de diálogo, de paz. Embora muitas das vezes a gente tenha vivido um tempo de tribulações, né? De divergências, por conta de tudo que tem acontecido, principalmente essa pandemia, a gente vê na reportagem que quantas pessoas, famílias, que enquanto estava na pandemia, enquanto não tinha pandemia, era aquele lá todo exemplar. Mas quando veio a pandemia, começaram a ficar juntos dentro de casa. O maior número de separação, de violência, começou a acontecer. Por quê? Porque as pessoas viviam de aparência. Estava dentro do mesmo lar, mas vivendo de aparência.
Não existia o amor verdadeiro. Existia simplesmente aquela cumplicidade. Você faz até aqui, eu faço até aqui, acabou. Certo? Um saía para trabalhar para um lado, outro para o outro. Então, mas quando teve que ficar junto, dentro do lar, acabou. Sabe por quê? Porque viviam de enganação, de falsidade. E é isso que quer estabelecer. Não só na igreja, mas em cada lar. Não adianta eu estar ali unido só na igreja. Mas a gente tem que trazer a igreja para dentro de casa. Aleluia. Nós temos que ser uma referência para os nossos filhos. Glórias a Deus. Nós temos que ser essa referência. O filho, quando olhar para nós, como diz aqui, ó, negue-se a si mesmo. Quantas vezes eu tive que negar a minha própria vontade por causa das minhas filhas? Eu tive que muitas vezes, às vezes, passar, né, despercebido por muita coisa para poder manter as minhas filhas ali, naquele estabelecimento da igreja, para elas aprenderem o caminho certo, mas não que elas vissem a referência lá, mas que elas vissem a referência em mim. Que embora eu estando ali, né, vivendo aquelas palavras, mas eu trouxe para dentro de casa aquilo que eu aprendi na igreja. Então hoje, nós principalmente temos filhos, o nosso filho está olhando para nós. Nossos filhos olham para nós. É muito fácil de falar, filho, vai para a igreja. Mas aí o filho olha, mas ele está fazendo o que na igreja? Só vai para ir lá para a igreja, mas não muda nada. Aleluia. Que adianta ir para a igreja ser a mesma coisa. Nós temos que ser essa referência. Primeiro, dentro de casa, do nosso filho, da nossa esposa. E segundo, lá fora. As pessoas têm que olhar para nós, os vizinhos têm que olhar para nós e ver como uma referência. Certo? Assim como já foi ministrado lá na igreja a respeito de Eliseu, Elias, né? Quando aquela viúva viu ele, aquela mulher viu ele e falou, ela vai lá, o homem de Deus. Então ela identificou ele por quê? Porque ele tinha um comportamento diferente. E nós temos que ser assim. Embora o mundo possa olhar para nós como pessoas, vamos dizer assim, pessoas bitoladas, né? Pessoas fanáticas, ou seja lá o que for, mas nós temos uma referência. E essa referência é Jesus. Aleluia. E é isso que ele espera de nós. Amém? Eu agradeço esse momento, oportunidade, e peço ao Senhor essa palavra estabelecida no nosso coração. Para que quando não só as pessoas chegarem a tê-la na igreja, possam ver isso em nós, mas também os nossos vizinhos possam ver em nós essa essência do amor e da paz que vem da parte do Senhor. Amém? Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.